Estar aqui a convite da UFO, e o Jevaer e o seu parceiro, que me colocou nessa posição de tentar explicar a vocês como eu sou um cético descrente, não acreditava. Em 36 anos de aviação, eu tive a minha primeira carteira aos 17 anos de idade, fui PP, antes de ter a minha carteira de carro, e aos 18 anos eu tive a minha carteira de piloto comercial. Comecei a voar por esporte. Aos 23 anos eu adquiri o meu avião, MB-702 do PI, a marca da Embraer, um avião de porte, 4 lugares, foi equipado para voar em baixas condições críticas de mau tempo, e nesse meio tempo foi adquirindo uma experiência bastante evolutiva. Para vocês entenderem um pouco da minha vida na parte de aviação, eu me dediquei um pouco à parte de loucura, elas dizem louco, eu faço acrobacia aérea. Eu tenho 2 campeonatos brasileiros, um na categoria Basic e na categoria Intermediate. E fiz um curso avançado nos Estados Unidos, em Memphis, na categoria Advanced, voando Exa 300. Isso foi em 2002. Nesse largo tempo de voo, um dia aconteceu o seguinte que eu vou relatar a vocês. Pelotas estava acontecendo, no qual eu não tinha consciência, uma grande aparição de objetos voadores não identificados, e no qual eu não acreditava de posse alguma, porque a minha formação básica, nunca meus instrutores foram ex-militares, sargento do Exército, sargento da Força Aérea e um piloto civil, nunca deixavam nós, hoje estou com 55 anos, falar em objeto voador não identificado, que era falar em fantasma na aviação. Em outubro, decolei de Porto Alegre exatamente às 8 horas da manhã, em direção a Pelotas. Para vocês terem uma ideia, nós temos que fazer um plano de voo. Esse plano de voo nós temos que determinar a velocidade, a altitude, o tempo que nós vamos levar do ponto A ao ponto B, como alternativa C. Esse plano todo tem que ser feito no aeroporto, na sala de controle. Feito o controle, feito o laudo todo técnico, autorizado pelo controle de Porto Alegre, decolei em direção a Pelotas. Após 1h25 de voo, já estou em contato com o Sindacta. Após 20 milhas a saída de Porto Alegre, estou obrigado a chamar o Sindacta, que é o Centro de Controle Aéreo Nacional, informando a minha velocidade, a minha distância, e nós temos um instrumento no avião, para quem é piloto sabe, chama-se transponder. O transponder é codificado um número que é dado pelo controle para te adicionar no instrumento, para te mandar ao radar. No radar existem 2 sistemas básicos, o sistema primário e o sistema secundário. O sistema primário, ele abrange qualquer objeto acima de 1 metro de envergadura a 100 milhas, aproximadamente 180 quilômetros. E o secundário a 200 milhas. Por isso que no Brasil existem 5 antenas baseadas em Manaus, outra em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e no Rio Grande do Sul, na cidade de Canguçu, que fica praticamente ao lado de Pelotas. Esses radares fazem a varredura total de todo o Brasil e parte da Argentina, Uruguai, Paraguai, para evitar tráfico de armas, drogas com aviões que voam acima de 30 metros do solo. Todos os tráfegos estão dentro do Brasil, os aviões, os pilotos arriscam bastante, no qual fui convidado na época a fazer alguns voos. Isso é totalmente ilógico e analógico, irresponsável fazer esse tipo de voo, porque isso aí é cadeia. Eu estava indo a 5.000 metros, exatamente 1.500 metros de altura, para vocês terem uma noção, quando estou visual na cidade de Pelotas. Abandonei a frequência de Curitiba, chamei o controle de Pelotas, notifiquei a minha posição e automaticamente fui autorizado para fazer o procedimento de aproximação de pouso. Estava sozinho no avião. Muita gente me pergunta, pô, não tinha uma máquina fotográfica? Não.
há 17 anos atrás, 16 anos atrás, nenhum piloto, aliás, quase nem existia celular. E um piloto nunca leva no avião máquina fotográfica. Hoje todos os celulares têm câmera fotográfica. O piloto é obrigado a levar o kit de sobrevivência e o kit de saúde, de primeiros socorros. Ao chegar aproximadamente a 5 milhas de Pelotas, eu avistei à minha esquerda coisa estranha. Chamei a toda e perguntei: o que é aquilo sobre a Lagoa dos Patos? Se você ter uma ideia, esse é o meu avião. Aí nessa época eu tinha 38 anos. Você pode ver, eu só tirei o bigode. Fiquei mais jovem um pouco. Aos 38 anos de idade, eu entrei em contato com aquele objeto e perguntei ao controle: o que vocês estão vendo? Toda torre de controle é obrigada a ter um binóculo de longo alcance. Eles são obrigados a ter um binóculo para visualizar a aeronave até 5 km de distância, aeronave de pequeno, médio ou grande porte. O pessoal do controle pegou o binóculo e disse: aluno, nós não sabemos o que é isso. Eu digo: eu também não sei, mas eu vou lá. Como eu sou um cético, era um cético, peguei o avião, curvei à esquerda e fui em direção ao objeto. Ali está a asa do avião e uma ilha que existe bem no meio da Lagoa dos Patos, chamada Ilha da Saragoia. Essa ilha não se enxerga da beira da praia. Ela, de vez em quando ela flui e de vez em quando ela desaparece, dependendo do nível da lagoa. Quando a lagoa está muito alta, praticamente ela desaparece. Ela é formada praticamente de areia, como dá para vocês perceberem ali. Algumas graninhas, não tem animal, não tem nada, só os pescadores que andam na volta dela. Ela é formada através do assoreamento do canal que passa nas costas dela, ali passa o canal que liga Rio Grande, Pelotas, e a Lagoa dos Patos, e essa ilha é formada por assoreamento, porque parece ser mentira, Pelotas, porque não tem a fama. Nós temos o único rio do mundo que corre para os dois lados. Quando a Lagoa dos Patos está cheia, ele corre para o lado da Lagoa Mirim. Quando a Lagoa Mirim está cheia, ele corre para o lado da Lagoa dos Patos. Os Pelotas têm essa mania de tanto para um lado, tanto para o outro. As pessoas me perguntam assim: como você pode afirmar que o objeto tinha 70 metros de altura? Eu tive o prazer de, nesse meio tempo, em contato com o controle de Pelotas, eles me pediram assim: entre em contato com o SIDACTA, que no sul está a 30 quilômetros de linha reta. Eu passei na frequência do SIDACTA, cada localidade tem uma frequência específica para te operar o teu equipamento. Comuniquei ao SIDACTA e estava voando, aproximando-se de um objeto estranho. Como eu sou piloto há 32 anos, na época, o cara perguntou: e que objeto é esse? Eu disse: eu não sei. Não é balão, não é avião, é aquele objeto que vocês estão vendo ali. Aquele objeto ali, ele tem exatamente 70 metros de altura. Eu tive o prazer de voar 12 minutos na volta. Ele voava exatamente a 60 nós, em direção da lagoa em direção ao mar. Outro detalhe muito importante para quem é ufólogo: eu não sou ufólogo, sou um piloto. Sentido anti-horário. Ele girava lentamente o sentido anti-horário. Suave o movimento e se deslocava exatamente a 60 milhas. 60 milhas por hora, o tupi está no pré-estol, ou seja, quase estolando. Então, para me manter ao lado do objeto e controlá-lo, eu tive que aplicar 2 dedos de flap, que aumenta a capacidade de sustentação do avião, e manter uma potência entre 1.800 e 2.000 RPMs para conseguir manter o avião na volta do objeto. Dei uma volta, 2 voltas, estive embaixo, estive em cima, olhei, e para cima e para baixo, e eu queria ver o que era aquilo. Curioso como uma criança está vendo um pirulito ou um pirulé pela primeira vez. A parte de cima era arredondada. Tinha esses orifícios que eu até comento: antigamente alguém tinha fuga, fazia umas janelas, botava umas fugas, umas janelas traseiras. A cor era nesse tom, o tom de bronze enferrujado, e tinha uma cúpula bem arredondada. Ali, para vocês terem uma ideia, foi feito por um engenheiro, um amigo meu, que sou padrinho da filha dele.
ele fez o relato em relação ao avião e em relação ao objeto. Na terceira para a quarta volta, em torno do objeto, o pessoal do controle de pelota, vendo o objeto, que era muito grande, o volume, a parte de baixo, parece grande, 100 metros de diâmetro, não é 100 metros de diâmetro, não é nada. Para vocês terem uma ideia, qualquer porta-avião tem 400 metros de comprimento, é um Empire de pé. 100 metros de altura, de diâmetro, não é nada, é pouca coisa. É pouca coisa. Qualquer um jumbo tem 70, 80 metros de largura de asa a asa. O comprimento praticamente é o mesmo, não é muito grande. Para nós que somos pilotos, não é muito grande. Essa cúpula, ela recolheu, escondeu-se. Passei. Como volta? Volta uma frente, né? Ali, ó, todo mundo pergunta se saiu dois assim. Não. Ali saiu o famoso disco voador, todo mundo conhece, os dois pratos foram colados um ao outro. Quando esse objeto saiu, eu realmente me afastei. Aí tive uma certa preocupação com a minha segurança e com a segurança que automaticamente eles estão vendo. A tecnologia deles é bem mais desenvolvida que a nossa. Uma coisa que eu procurei ver bastante e visualizar bastante, nós temos praticamente 3 tipos de propulsão: balística, térmica ou de propulsão estática, que é a via turbina ou via reação a motor à explosão. Não saía nenhum gás, não exalava nada na parte de baixo do objeto, aqui não exalava nada. Ali está a formação da ilha da Saragoia. A hora que eu cheguei nele, estive por baixo dele procurando, olhando no máximo que eu pude. Eu tive muito próximo dele. 30 metros não é nada, praticamente um pouquinho mais do outro lado dessa sala. Fui bem pertinho dele. Tive o prazer de voar bem pertinho dele. Comecei a entrar uma espécie de histeria. Eu falava com o controle de Pelotas e falava com o controle de Curitiba. O controle de Curitiba, ouvindo a minha ansiedade pela fonia, disse assim: aciona, muda o transponder, nunca mais vamos esquecer o número, 340. Esse transponder emite ao radar um sinal aonde tu está, na localização terra. Automaticamente o radar diz assim: não estamos vendo nada. Como vocês não estão vendo nada? Olha, o Porto Nosso está visualizando. O Porto Nosso não tem radar, estão apenas numa torre de controle. Como vocês não estão vendo nada? Não estamos vendo nada. É como disse há pouco a palestrante em seguida aqui, os objetos aparecem para as pessoas que não acreditam. Talvez eu estava no momento certo, na hora errada, ou no momento errado, na hora certa, ou no momento certo, na hora certa. Talvez eu tenha sido escolhido por não acreditar. Insistindo ao controle de Curitiba, perguntei a eles mais uma vez: vocês não estão vendo no radar? Não estamos vendo. Não está em contato no radar. Continuo voando. Aí esse objeto saiu, inclinou-se a 25 graus. Vocês terem uma idade, vocês sabem o que é Mach 1? Mach 1 é o rompimento da barreira de som que o avião ultrapassa a 1.340 km por hora. Eu já tive o prazer de voar em Mirage ou em F5, de carona, lá atrás. Tu não vê, tu não sente quando o avião rompe Mach. Eu já fui na Mach 2, a 2.600 km por hora. Tu não sente absolutamente nada. Mas se sabe, os pilotos que estão aqui presentes e os científicos sabem que o rompimento existe um deslocamento antecipado da barreira do ar, que vai ao encontro do avião, ela se rompe antes disso. Por isso que há o rompimento e o estouro, aquele que aconteceu em Brasília há poucos dias atrás, um piloto deu um raso lá em cima de Brasília, explodiu os vidros por lá, foi por favor. Não pode. O rompimento de barreira do som, os aviões são limitados. Todos os caças supersônicos, não subsônicos, supersônicos, tem um limitador. A manete vai até 1.200 km por hora. Para te ultrapassar, tem que deslocar a manete para fazer o procedimento com a turbina, atingir o subbooster, que é para haver um impulso maior do que o necessário para haver o rompimento de barreira de som. Então eu posso afirmar para vocês, devido ao deslocamento de solo, que nós pilotos somos obrigados a aprender isso, esse objeto acelerou no mínimo a Mach 10, ou seja, 13.000 km por hora. Teve assim, subiu. Eu digo, a hora, como eu, um piloto de acrobacia, é a hora de eu olhar para dentro. Aí,
tirei um dentezinho do lado do avião. Aí está o cockpit do avião, lá está o objeto que está voando na volta dele. Ganhei velocidade, baixei o avião, adquiri 140, 150 nós, para passar como ele girava, sentido horário. Eu ganhei velocidade para puxar e passar sobre o dorso do objeto para olhar para dentro dele. Agora chegou a hora de eu olhar para dentro. Nesse momento que eu estou ganhando velocidade, eu comecei a puxar o avião para ganhar a ultrapassagem sobre o dorso dele. Aconteceu isso. Aí eu me assustei. Bom, alguma coisa vai acontecer. Eles vão me derrubar ou vão deixar eu entrar dentro. Graças a Deus eu tive a sensibilidade e o Senhor meu dizer para mim, não vai lá perto. Aí minha face, como eu estava ganhando velocidade, eu estava aqui, ó. Aí vocês vão perguntar por quê. Eu estava aqui, embaixo dele. Estava ganhando velocidade para entrar para cima dele, para olhar a parte de cima. Eu queria entrar, olhar para dentro dele. Aí ele fez a mesma coisa que o pequeno fez. Simplesmente sumiu. Aí como eu estava olhando ele, aí você pode usar, era uma ilusão? Era uma holografia? Não. Ele, a mais ou menos 9.000 pés tinha uma camada de luz e ele cruzou a camada de luz e a camada de luz abriram. Aí eu, muito curioso, eu vou atrás, com o meu belo avião, voando a 120 milhas por hora, eu vou atrás dele. Subindo, passei a camadinha de luz para chegar a 10.000 pés, já foi um problema, porque o vizinho vai a 12.000. Passei a camadinha de luz, procurando, e nada, e falando com Pelotas, falando com Curitiba, e nada. E aí agora eu vou voltar para Pelotas. Quando eu estou voltando para Pelotas, o avião começou a falhar, eu disse, tá, vamos me derrubar. Aí me dei por conta que eu tinha secado o tanque de combustível. Troquei o tanque, dei o primer para acionar o sistema de bombear com o motor, vou pegar de novo. Não chegou nem a parar, ele rateou. Ele tem um sistema que ele, qualquer avião aéreo, eles têm um sistema, quando ele vai ter uma parecia, que ele dá um sinal de 30, 40 segundos, que é por minuto, ter o hábito de acionar o segundo tanque, ou acionar um primer, uma bomba pifa, aí tu troca o tanque, eu troquei para o segundo tanque, não são dois tanques, tanqueado, eu troquei o tanque, o avião voltou a funcionar normal e eu fui até Pelotas. Nesse meio tempo, quase todos os interessados pela aviação, existe um radiozinho em qualquer loja, pode ir em qualquer aeroporto aí, nos radiozinhos de sintonia, que tu sintoniza as frequências dos aeroportos, só escuta, não pode falar. E na aviação, a frequência, ela trabalha na seguinte condição. Tu transmite em AM e recebe em FM. Por quê? A transmissão em AM é muito longa, ela atravessa continentes. E o recebimento em AM não tem interferência. Quem já ouviu o rádio AM em dia de chuva? O FM não acontece isso. O rádio e o avião sempre assim, transmite em AM e recebe em FM. Estou voltando a Pelotas. Quando eu chego em Pelotas, está lá a RBS e a Rádio Local Cultura. Eu já mostrei a vocês, ali é o Sindacta, que existe esse controlador na cidade de Canguçu. Quando eu posei, vieram a mim, eu digo, não, negativo. Como eu já sou um pilotinho meio famoso, bem louquinho, faço acrobacia, faço pirueta, aqui no Brasil era proibido isso. Eu fui direto ao controle, me fechei com eles na sala e disse, vocês confirmam do bem? O controlador de voo e o operador da Infraero. Nós podemos confirmar. Entrar em contrato via telefone na minha frente, o comando em Porto Alegre, que era o coronel, não lembro o nome dele. E o coronel disse assim, se vocês quiserem confirmar, vocês confirmam, nós não proibimos isso. Eles confirmaram, aí eu dei a reportagem para a RBS. Resultado, capa da revista Isto É Nacional. Eu tenho a honra de dizer, não honra, eu fui o único brasileiro que participei de 5 melhores programas do Brasil, os 4 melhores programas do Brasil. Eu estive no Fantástico, estive no Globo Repórter, Ratinho e Jô Soares. O Jô Soares, quando eu fui conversar com ele, eu sei que é um cético, é um satírico, eu disse, se fizer uma brincadeira comigo, o programa dele ao vivo, ela na Record,
na época eu vou te cortar também. Vamos falar numa boa. O Ratinho, que é uma inteligência muito sábia, talvez tão inteligente igual ao Jô Soares, esse outro, eu vou dar uma piadinha contigo. Tinha um ponto eletrônico, eu vou dizer que tomou uma aspirina. Não pode dizer, eu não bebo, sou abstêmio total, mas pode dizer que tomou. Aí, só para você ter uma ideia, eu fiquei 16 minutos ao vivo no programa do Ratinho. Fui entrevistado, sapatinado, está na internet, se for puxar lá o meu nome no site, está lá as reportagens todas. Meu ponto eletrônico eu iniciei com 9 e terminei com 16. Aqui me segurou 14 minutos de rede nacional, não é fácil. Então eu quero dizer aos senhores o seguinte, eu não acreditava. Esse é o operador da torre, que está disposto, não quis botar o rosto, que ele tem medo até hoje. Esse aqui é o operador de som, confirmou, mostrou o rosto, falou ao vivo. Agora uma coisa muito interessante que vocês não sabem. O Sidacta me negou a vida toda que não viu nada na tela. Pergunta, você sabe, os militares escondem por necessidade, por defesa ou para ter prioridade? 10 anos após ultrapassar isso, eu tive num show aéreo em Memphis, nos Estados Unidos, fui participar lá, fui convidado, fazer umas manobras acrobáticas lá. Eu fiquei 2 dias em Memphis, aí estava indo embora, fui meio que confinado num canto por 4 elementos, conversar comigo, papá. Vocês querem conversar contigo? Pode ter um tempinho para conversar conosco? Sem problema. Levaram uma sala e me mostraram 4 fotos do objeto que eu tinha visto. Uma em cima de Nova York, uma na cidade de Oklahoma, feita no campo, outra em Detroit, nos Estados Unidos. Eles queriam comprovar realmente o que eu tinha visto. Uma semana depois, estou na minha casa, recebo o envelope da Infraero, fechado. Abri o envelope, dentro desse envelope estava todo o procedimento do Sidacta, claro que foi autorizado pelo governo americano, para me mostrar o que eu tinha visto. O envelope está lá na minha casa, mas os laudos, as tarjas da Infraero, da Força Aérea Brasileira, estão apagadas. Não tem como provar que aquilo é original. Olha, mas eu recebi o envelope está lá guardadinho, vem da Infraero, vem de Curitiba, para mostrar para mim o que eu vi realmente existe, não é ficção. Então eu estou aqui no meio de vários ufólogos, várias pessoas que estudam isso, eu não estudo, eu estou aprendendo ainda, depois de 16 anos, estou aprendendo agora, há 10 anos atrás, a RBS fez uma rehistória, eu saí naqueles curta-metragem da RBS que passa aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, sobre a minha história toda, o que aconteceu. Vejamos, senhores, estamos assim? Não. Quando eu era menino, vocês têm uma idade aproximada da minha, nós sabíamos que nós estudávamos 10 galáxias após a nossa. Quando o telescópio Hubble subiu, já está obsoleto, o telescópio Hubble registrou 10 mil galáxias, já está obsoleto e vão derrubar ele daqui uns dias mais. A NASA faz 2 anos que lançou um telescópio que mapeou todo o universo. O universo também é redondo. E são aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Esse telescópio não enxerga, ele trabalha através de refração de luz. Tem algum cientista físico aqui que sabe o que eu estou falando. Ele pega a imagem de luz e refaz. São 100 bilhões de galáxias. Se nós botarmos 100 bilhões de galáxias, 9 planetas em cada uma, vocês já fizeram as contas com os planetas lá? Tem máquina de calcular aí? Não, acho que não vai dar o dia. Tem que emendar uma na outra para aumentar a quantidade. Então, pergunto a vocês, estou aqui para responder o que talvez não possa responder. Estamos sozinhos nesse universo? Não. Por que os alemães e os franceses têm um túnel enterrado na França e na Alemanha, estudando o choque de átomos? Para estudar o quê? Para estudar simplesmente a explosão do Big Bang. Eles não estão estudando a explosão do Big Bang.
Eu estou estudando o famoso minhoca, um nó de minhoca. Chama-se dobra. Aqui, na nossa atmosfera, o máximo que o homem conseguiu atingir foi com X15, rompeu 6 vezes a barreira do som. Agora, no espaço aí fora onde não tem atrito, tranquilamente, daqui a 2 décadas, 3 décadas, tranquilamente o homem vai romper a barreira da luz, são 300 mil quilômetros por segundo. Parece muito? Não, não é muito não, porque lá em cima não existe atrito. O único atrito vai ser se vocês encontrar algum pedacinho de asteroide no meio do caminho, pode ser uma bolinha de futebol, vai atravessar qualquer nave, rompendo a 300 mil. E a galáxia mais próxima que nós temos, Alfa Centauro, 4,2 anos-luz. Estou certo ou errado? É a mais próxima. Alfa Centauro. Me corrijam se eu estiver errado. Todas as pirâmides, feitas há mais de 3 mil anos atrás, a tumba do faraó tem um orifício. Para alguém que é estudioso dos incas aqui, e dos egípcios, o solstício de verão, vai uma luz ao meio-dia, exatamente em todas as pirâmides, a luz vai diretamente na tumba do faraó. Há 4 mil anos nós teríamos tecnologia para desenvolver isso. Já começa a fabricação das pirâmides. O encaixe das pedras, que já está comprovado, nem laser hoje corta a perfeição que cortava. Aquelas pirâmides foram as pedras, dizem os estudiosos, transportadas a 150 km de barco. Olha, uma pedra de 5 toneladas, um barco carregava uma pedra por vez. Quantos anos levaria para fazer 3 pirâmides? Na época não tinha fotografia. O Arbudo não tinha fotografia, máquina fotográfica no avião. Os egípcios também não tinham máquina fotográfica. Mas há pouco tempo eu vi uma palestra aqui que mostraram uma imagem de uma fotografia lá das pirâmides, enquanto um ser estava ofertando a um ser extraterrestre uma doação, uma homenagem a ele, há 4 mil anos atrás. Estamos sozinhos? Digo a vocês, talvez nessa sala aqui estejam centenas, até milhares de seres que nós não conseguimos enxergar. Talvez estejam vivendo em outra dimensão. A critério de cada um, perguntas ficam abertas.